Deadlock de recursos. Mas o que é esse tal de deadlock de recursos do sistema operacional? Essa primeira palavra aqui, deadlock, já é a nossa conhecida lá por causa do assunto de sincronia de processos. Mas aqui a gente vai ver um deadlock, a gente vai reutilizar essa palavra em um outro contexto, né? Não é a mesma coisa. Então, para mim é importante que você saiba o que é um deadlock e como funciona um deadlock lá no assunto de sincronia. Em segundo lugar, é importante que você entenda que a gente vai ver agora um outro assunto. É semelhante à ideia de deadlock, mas não é a mesma que a gente tinha estudado lá atrás. Feito? Então vamos deixar bem separado um assunto do outro. Para ver o que é esse deadlock, eu prefiro partir de um exemplo prático. Na verdade, não é bem um exemplo prático. Eu vou usar aqui o que a gente chama de licença poética. Eu vou inventar um pouquinho, tá? Eu vou descrever uma situação em que o problema acontece. Alguma coisa do que a gente vai ver aqui não é bem verdadeira, mas siga comigo a explicação, porque ela ajuda a deixar o conceito claro, tá bom? Então vamos dizer assim, nós temos dois programas que foram escritos aí numa empresa. Um desses programas é um programa de aniversário, vamos colocar assim. Então, uma vez por mês, deixa eu colocar aqui, aniversário, olha lá. Uma vez por mês, esse programa aqui é executado e ele produz para a gente uma tabelinha dos aniversariantes da empresa, ou dos clientes, enfim, algo assim. Dos funcionários, vai. A tabelinha dos funcionários que fizeram aniversário naquele mês. E a gente pega a tabelinha, pá, vai lá e gruda na parede. E vamos ter aqui um outro programa também. Vamos fazer assim, outro programa que é feito todo mês a execução dele. E vai ser a folha de pagamento. Então eu vou colocar aqui. Folha de pagamento. Joia. E vamos delinear mais ou menos o código desses dois aplicativos aí. Então vou imaginar assim. Programa de aniversário. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos supor aí que a gente tem acesso a um arquivo, tá bom? A gente vai lá, dá um open, abre esse arquivo aí da base de dados e depois tem que fazer aí um select, né? Uma coisa assim. Faz um select e tal, enfim, abrir o arquivo e aí eu faço uma filtragem ali para ter, afinal de contas, a lista de funcionários. E a gente tem que imprimir, então vamos fazer assim. A gente imprime um cabeçalho bonitinho primeiro. Mês tal, lista de funcionários. Aí faz um lacinho aí, uma coisa assim, e imprime todos os aniversariantes do mês. Pronto, né? Código simplesinho, tá aí, tá resolvido. E aí a gente tem a folha de pagamento. Então, esse aqui tá certo, o pessoal testou, roda todo mês, o programa tá bacaninha. Olha a folha de pagamento. A folha de pagamento talvez seja um relatório também, né? A folha da empresa inteira. A gente vai ter uma ideia parecida. Então vem lá na folha de papel um mês e daí vem a relação, né? Aí tá. Então eu tenho que imprimir também um cabeçalho, né? Folha, né? E daí o mês, tudo bem? Aí, assim, a gente tem que acessar o banco de dados. Então, tá bom, open, abre lá o banco de dados, acessa os dados dos funcionários. E, bom, semelhante a outro caso lá também, vai ter um for e também vai ter um print, né? Pois bem, esses dois programas aqui estão testados, eles funcionam certinho, tudo em paz, até um dia
né? Um triste dia que aconteceu o seguinte: 2 funcionários na empresa, em 2 terminais diferentes aí da rede, infelizmente ativaram os 2 programas exatamente ao mesmo tempo. E por causa disso, porque eles ativaram os 2 programas exatamente ao mesmo tempo, a gente vai cair numa situação de erro. É um pouquinho hipotético o que eu estou falando, mas siga comigo. Eu gostaria que agora você analisasse qual seria a possível situação de erro que a gente tem aqui. Então pausa o vídeo e pense por um momento. Mais uma coisa, pensa assim, os 2 programas vão acabar não conseguindo funcionar. O erro é tão grande, né, que eles vão ficar travados. Pensa aí. Chegou a alguma conclusão? Então, eu espero que você tenha imaginado algo assim. Os 2 são executados juntos, né? Em paralelo. Então, vamos fazer isso. Programa de aniversário, vai lá e abre o banco de dados. Tudo bem. A folha de pagamento, começa a imprimir e coloca o cabeçalho, né? Primeira linha de papel. Próxima operação, que os 2 programas vão fazer em paralelo, vai ser a seguinte. O programa de aniversário vai tentar imprimir o cabeçalho, mas ele vai ser impedido de fazer isso, porque a impressora já está em uso. Lembra? Folha de pagamento já imprimiu um cabeçalho, né? Então ela já está ocupando a impressora. Então o programa de aniversário aqui vai ser pausado nesse momento. O sistema vai dizer: olha, programa de aniversário, espera um pouco aí. A hora que a impressora estiver livre, eu forneço ela para você, tá? E fica suspenso aqui. Enquanto isso, a folha de pagamento desse lado tentou abrir o arquivo. Mas a gente vai supor no nosso exemplo aqui que isso não pode ser feito. O arquivo já está em uso por outro programa, porque aqui na primeira linha, né, a primeira ação do programa de aniversário foi utilizar esse arquivo, acessá-lo. Então a gente vai admitir que seja em um acesso exclusivo e, por conta disso, a folha de pagamento não pode ir para frente. Ela vai ter que parar também. Agora aconteceu o seguinte: o programa de aniversariantes vai esperar a impressora eternamente, porque ela está presa do outro lado, enquanto o programa da folha de pagamento vai esperar eternamente o banco de dados que está de posse do outro aplicativo. Os 2 aplicativos não vão sair do lugar e isso configura uma situação de deadlock, né? É um deadlock de recursos, porque a gente tem a impressora, que faz parte desse sistema aí, e a gente tem um arquivo também. Não são coisas que estão dentro dos programas, né? Esses programas tiveram que ir lá pedir para o sistema operacional que fornecesse o acesso a essas coisas, a esses recursos. Então, vamos usar a palavra recursos. E note, como eu tinha falado inicialmente, que cada programa, independentemente, roda de uma forma correta. Eu avisei, não tem nada de errado no código do aniversário aqui, ele é usado todos os meses e funciona legal. E a folha de pagamento também, a gente roda todo mês sem problema nenhum. A gente acaba tendo um intertravamento aqui entre esses programas. Em que lugar? Na verdade, o intertravamento acontece de uma certa forma fora dos programas. Quando eles vão tentar acessar recursos como impressora e arquivo, que são gerenciados lá no sistema operacional, e é lá no sistema operacional que existe essa pausa, né, obrigando ali os 2 programas a aguardarem um ao outro. Eu vou explicar novamente o problema com o mesmo cenário, só que usando uma representação um pouquinho diferente. A gente vai usar aqui agora uma representação gráfica. Vou utilizar o que a gente chama de um grafo de alocação. A gente parte assim, deixa eu ver como é que vai ficar o desenho. Primeiro a gente tem
dois processos. Eu vou representar os dois processos como se fossem dois quadrados. Então, esse aqui é o processo de lista de aniversários. E a gente tem um outro processo, que é da folha de pagamento. Aí vamos pensar agora a respeito da execução, né? Passo a passo o que acontece, e os recursos envolvidos. Então a gente tem um banco de dados. Eu vou representar o banco de dados dessa forma. E lembra qual foi a primeira operação lá do programa de aniversário? Foi abrir o banco de dados. Então a gente vai dizer que acontece essa abertura, né? E que daí o banco de dados ele está de posse aqui do sistema de aniversário, tá? A gente tem um outro recurso que é a impressora. Deixa eu fazer ela aqui. Vamos representar assim. E o programa de folha de pagamento começa a execução imprimindo a primeira linha de cabeçalho. Então, de uma certa forma, a gente diz que a folha de pagamento é proprietária agora da impressora, né? Ela possui a impressora, tá? A folha começou a usar a impressora, né? O programa folha de pagamento começou a usar a impressora, então ninguém mexe com a impressora agora. E simetricamente aqui o programa de aniversário fez abertura exclusiva do banco de dados. Na sequência do código, então o que acontecia? Vou rever o código para lembrar. Nós já representamos, né, essas duas primeiras instruções. Aí na sequência vem isso aqui. O aniversário vai tentar usar a impressora, a folha vai tentar usar o banco de dados. Tá aqui? Então vai acontecer assim. O aniversário vai tentar usar a impressora. E a folha de pagamentos vai tentar usar o banco de dados. Olha, esse desenho não parece ser nada, mas faz uma coisa. Presta bastante atenção nas flechas, na direção das flechas. E eu quero que você pense um pouquinho aí no significado da direção das flechas e o que elas têm a ver com a lógica do problema que a gente acabou de apresentar. Pausa o vídeo, 2 segundinhos para você responder o significado dessas flechas aí. Feito aí? Você deve ter chegado a uma conclusão ou uma forma de explicar mais ou menos assim. A folha de pagamento possui a impressora ou ela já alocou a impressora. Em inglês as pessoas costumam usar o verbo possuir, tá? Eu vou colocar aqui possui então. Mas no sentido de que já alocou, né? Ela, entre aspas, é dona da impressora nesse momento. E aqui do outro lado, o banco de dados, do outro lado aqui, a gente tem o seguinte, o programa de aniversários, né, ou de lista de aniversários, possui o banco de dados, no sentido de que ele já alocou esse recurso. A flecha, repara que ela sai do recurso e vai para o aplicativo. Agora aqui tem uma flecha diferente, que sai do aplicativo e vai para o recurso. A folha de pagamento está esperando o banco de dados que está na mão do programa de lista de aniversários. E o programa de aniversários está esperando a impressora que está na mão da folha de pagamento.
Então, essa representação gráfica aqui dos recursos e dos programas torna muito visível a situação de deadlock. A gente percebe que formou uma espécie de ciclo e que a gente não tem a rigor uma forma de quebrar esse ciclo, porque um programa está esperando um recurso que o outro programa possui, né? Então fecha essa cadeia aqui, não existe uma saída para ela, está instalado então um deadlock de recursos do sistema operacional. Como você pode ver, é uma situação assim que teve uma boa pitada de azar para acontecer. Existe um ingrediente aí que eu chamei de licença poética. Então, para o meu exemplo funcionar, a gente imagina que o banco de dados foi aberto em um modo exclusivo, né, pelo programa, então ninguém consegue mais usar esse banco de dados. Tá? Aquela situação, arquivo aberto para modificação, né? A gente vê isso acontecer algumas vezes no computador lá. Olha, esse arquivo já está aberto, você não pode usar. Talvez você já tenha visto uma mensagem dessa na tela. E a impressora é um caso assim um pouco mais evidente, talvez, né? Eu vou imaginar que a folha de pagamento está imprimindo direto no dispositivo físico e por conta disso, bom, já imprimiu uma linha da página, eu não consigo fazer mais nada aqui, certo? Um deadlock de recursos é uma coisa assim que depende da dinâmica do funcionamento da máquina. Deixa eu tentar explicar isso. Eu vou criar um segundo exemplo aqui do lado. Então vamos dividir a folha. Nós podemos ter mais do que 2 programas, tá? Aqui a gente só tem 2, né? O aniversário e a folha. E nós podemos ter mais recursos também. A gente pode ter mais um programa aqui que está usando a impressora e uma placa de rede. Eu posso ter mais um programa que também precisa do banco de dados e que precisa talvez de um equipamento aí como um scanner para ler um documento e inserir no banco de dados. Posso ter um outro programa ainda que precisa simultaneamente da placa de rede, da impressora e do mesmo banco de dados. A gente pode ter teias de relações aqui, tá? Esse é um aspecto para a gente pensar. Outro aspecto também, não vou abordar muito aqui no vídeo, a gente pode ter múltiplos recursos. Por exemplo, ao invés de uma impressora, talvez eu tivesse 2 impressoras no sistema. Aí, eventualmente, quando viesse o pedido para o sistema operacional, ele poderia fornecer uma impressora para a folha e poderia fornecer outra impressora para o programa de aniversário. Então tem algumas variantes, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para o caráter dinâmico assim da execução e que pode levar a esse deadlock ou talvez não. Vou fazer um exemplo que deve ficar claro o que eu estou imaginando aqui. Eu vou pegar essa mesma situação e puxar para cá. Então, outra vez, a gente tem um processo que cuida dos aniversários, um processo que cuida da folha de pagamento. Nós temos aqui um banco de dados e uma impressora. Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Então imagina que a gente disparou a execução desses programas aí e que a lógica deles não era exatamente igual a essa aqui, tá? O programador escreveu lá de um outro jeito e tal. Então talvez o banco de dados já esteja de posse aí do processo A e esse processo aqui faz um pedido. Então ele fica esperando. Mas aí vamos dizer que esse processo F também faz um pedido para a impressora. Eu estou mudando a lógica do problema, tá? É uma outra situação. E esse aqui também pede a impressora,
Concorda comigo que pode acontecer? Então, vou sinalizar isso aqui em vermelho. PA está em espera pela impressora. Processo PF também está em espera pela impressora. E o PF também está em espera pelo banco de dados. E vamos colocar mais um processinho aqui, um tal de PX. Processo novo na história. E esse processo possui a impressora, tá bom? Vamos mudar até a cor aqui, então. PX possui a impressora e o processo PA possui o banco de dados. Tá bom. Então, é um pouquinho diferente da situação anterior. O que pode acontecer aqui? A gente tem que analisar isso à medida que os programas estão funcionando. Então, veja só. Um belo dia, esse processo PX aqui vai terminar o processamento dele. É assim que nós costumamos analisar os problemas de deadlock de recursos que aparecem em livros clássicos de sistema operacional. Tá? A gente assume que em um determinado momento o processo é um processo normal, faz a execução dele e um dia termina, tá bom? Se o processo PX funciona normalmente e um dia termina, significa que ele vai acabar liberando essa impressora aqui, tá? Se ele libera a impressora, vamos fazer uma coisa aqui, botar uma folha assim. Então, concordamos que um dia esse processo PX termina e vai embora. Aí a gente fica com essa situação apenas aqui que eu quero chamar a atenção. O que acontece agora? O sistema operacional recebeu 2 pedidos de 2 programas que querem a impressora. O processo PA está esperando a impressora, o processo PF está esperando a impressora, ela acabou de ser liberada. Agora, pausa o vídeo e responda para mim tudo o que pode acontecer no sistema que está aqui na sua frente. Feito aí? Então você deve ter pensado assim. Primeiro, isso que nós estamos enxergando nesse diagrama é um deadlock? Não, não é um deadlock. Para ser um deadlock, a gente precisaria algo assim, um ciclo, em que você tem 2 programas travados, um programa esperando um recurso que vem do outro. Né? Uma situação sem saída. Não é o caso. Nós temos 2 programas que estão suspensos, o PA está parado sem executar, o PF está parado sem executar. Só que o que vai acontecer agora depende da decisão do sistema operacional. Ele tem 2 alternativas. O sistema operacional pode decidir fornecer essa impressora para o processo PA. Se isso acontecer, então, observe, o processo PA vai ter em mãos o banco de dados, vai ter em mãos a impressora, então ele vai poder executar tranquilo, vai poder terminar o trabalho dele e provavelmente ele vai embora depois. Né? Termina a execução, usou todos os recursos, vai embora. Quando esse processo for embora, ele libera o banco de dados e libera a impressora. Esses 2 recursos podem ser fornecidos ao processo PF. Ele também vai executar, vai embora para casa e foi um dia feliz aqui nesse sistema computacional. Existe, porém, uma segunda possibilidade que você deve ter analisado aí também. E que é, evidentemente, tomar o outro caminho. O sistema operacional decide fornecer a impressora ao processo PF. Tá? Então, o processo PF, ao invés de estar em espera pela impressora, ele vai possuir a impressora. E a gente vai fechar um ciclo igualzinho tem, né, desse lado aqui. Exceto, talvez aqui pela cor, vamos mudar para ficar igual? Possui, tá bom? Ou seja, nessa situação,
tá? Do jeitinho que está desenhado aqui. Veja, isso aqui é uma fotografia do sistema operacional. Tá? Imagina que a gente tem os programas lá em execução, que nós conseguíssemos entrar dentro da memória e fazer uma fotografia do que está acontecendo. Nessa fotografia aqui, a gente está vendo um sistema que está funcionando tranquilo, porém que amanhã ou depois pode cair um deadlock ou não, né? Depende do que o SO vai fazer. Nesta outra fotografia aqui, nós já temos um deadlock instalado, não tem dúvida a respeito disso. Então, a gente tem diferentes situações, diferentes estados que a máquina pode parar, e vamos representar isso aqui na sequência. Mais uma folhinha aqui. Então, assim, deixa eu criar mais um exemplo, fazer só um rascunho aqui meio feinho, tá? Mesma coisa, eu tenho aqui um processo, dois processos, um recurso, dois recursos. Aí esse primeiro processo aqui é PA, segundo processo é PB, e o processo PA possui os dois recursos, enquanto o processo PB está esperando os dois recursos, ou seja, o processo PB já fez pedido para o sistema operacional pelos dois recursos e caiu nesse estado aqui de bracinho cruzado, coitado, tá? Algum problema nessa figura? Algo assim perigoso acontecendo? Não, a gente pode dizer que se o computador estiver nesse estado, se a fotografia interna da máquina corresponder a isso aqui, podemos dizer que isso é um estado seguro, não tem problema nenhum. Então vamos escrever isso aqui. Pronto, estado seguro. Vamos lá. Vamos tomar aqui um outro exemplo que a gente acabou de analisar, que é este, tá? Ou, mais especificamente ainda, posso até já tirar o processo PX, né? PX termina e vai para casa, e a gente tem essa situação. Como que nós podemos classificar essa situação aqui? É um deadlock? Não, não é um deadlock. A gente não tem aqui um ciclo fechado ainda, onde está todo mundo amarrado e não pode progredir. Entretanto, os dois processos, o PA e o PF, estão esperando um retorno do sistema operacional, e dependendo do que o sistema operacional fizer, como a gente conversou agora há pouco, ou a gente tem um final feliz, por exemplo, o PA recebe os recursos, executa, né, e depois libera para o PF, seria o final feliz, ou então a gente cai num deadlock, tá? Então é diferente da figurinha anterior. Nessa figura aqui a gente está tranquilo, não tem nenhum perigo. Enquanto nessa figura nós temos um perigo iminente, a gente pode cair numa catástrofe, tá? Então a gente vai dizer que nesse caso nós temos um estado inseguro. E acontece assim, eu tenho um sistema que começa num estado seguro e durante o funcionamento dele pode cair numa situação que é perigosa. Por que que eu digo isso? Porque, veja, essa fotografia que você está vendo aqui do sistema, né, é resultado de um certo tempo de execução. O usuário disparou o programa PF, depois o usuário disparou o programa PA, daí ele escolheu uma opção no menu lá do programa de folha de pagamento. Não, eu quero imprimir, né? E foi fazer um pedido para a impressora. Enquanto isso, alguém foi lá e disparou o processo PX. Ao longo desse caminho, teve momentos em que estava tudo bem, né? Vou contar a historinha diferente. Imagina que o computador está vazio, você acabou de ligar o computador e a primeira coisa que você faz é ativar o processo PX. O processo PX está usando a impressora e só. Está tudo bem na máquina.
tá? Não temos problema nenhum acontecendo, então a máquina está em um estado seguro. Aí depois chega alguém e dispara o processo PA, outra pessoa dispara o processo PF, esses processos fazem pedidos para si, e daí a gente cai nessa coisa. Opa, não é mais um estado seguro. A gente saiu do estado seguro, foi, né, para uma situação de perigo. Nessa situação de perigo, então vou repetir mais uma vez, se o SO tomar as decisões certas, digamos assim, a gente pode ter um final feliz. Se o sistema operacional tomar uma decisão errada, nós podemos cair numa situação de deadlock e, a rigor, dessa situação de deadlock, não tem volta. O único jeito de você se desvencilhar de um deadlock vai ser, nesse caso aqui, matando um dos aplicativos. Você tem que forçar o aplicativo a devolver o recurso. Né? Vou pegar o nosso primeiro código lá, que é este aqui. Se folha de aniversário e pagamento já estiverem aqui na segunda linha, não tem muito mais o que a gente possa fazer a não ser matar o programa. Folha de pagamento já imprimiu uma linha, né? E a folha de aniversário já pegou o arquivo. Não tem como soltar e devolver isso depois. Pelo menos essa é... Lá dentro da licença poética que eu falei, né? A gente admite isso. Não tem como voltar atrás, tá? Então, se você entrou em um deadlock, a rigor você está perdido, tá bom? Esse problema aqui do deadlock surge em outros contextos além de computação. Vamos imaginar uma coisa assim, uma linha de manufatura, uma fábrica. E essa fábrica produz peças, assim, engrenagens, parafusos de diferentes tamanhos. E esses objetos têm que passar por corte, têm que passar por máquina de... por uma fresa, por máquina de furação, robôs, etc. À medida em que a gente está fabricando esses diferentes produtos, eles podem assim entrar em situações de competição, vamos dizer. Imagina aí duas engrenagens diferentes que estão caminhando por essa grande fábrica. Tem vários caminhos diferentes para produtos diferentes, né? E lá uma hora duas engrenagens precisam da mesma máquina de furação. E agora? Tá, o exemplo não está muito bom, mas assim, é um contexto em que pode acontecer conflitos e pode acontecer um deadlock, tá? No nosso caso aqui de computação, eu acho que está claro que pode acontecer também. E uma coisa que chama a atenção é a tal história do grafo. O trem tá animado hoje, hein? É animado assim o... Não, é animado não. O que eu estava falando? Ah, sim, do deadlock, então. Uma coisa característica aqui é o ciclo, né? Esse ciclo que a gente viu se formar aqui do lado esquerdo. Uma coisa que é curiosa nessa história toda de deadlock é que é tremendamente difícil você se livrar do problema. A gente vai conversar um pouco aqui a respeito no vídeo, mas tem técnicas aí de solução que a gente tenta aplicar e que, poxa vida, acaba dando uma tremenda dor de cabeça. E detectar o deadlock também não é uma coisa muito fácil. Quando a gente olha para essas ilustrações e pensa na ideia de grafo, e eu tenho até uns grafos que eu tinha rascunhado aqui no começo da explicação, você acaba imaginando assim, poxa, mas por que eu não aplico um algoritmo de grafos então? Essa é uma das perguntas, tá? Porque, veja, né, parece assim quase que evidente, olha, André, você falou que você tira uma foto do sistema, olha na foto e daí você tem que decidir o que vai acontecer ou não, né? O sistema operacional tem que decidir. Mas não é fácil você resolver isso usando grafo? Olha, a resposta é não, porque o que a gente tem de alocação dentro do sistema operacional é complicado, você tem muitos recursos. Cada chamada da API pode ser considerada um recurso. Aí você tem a memória.
Cada megabyte que eu vou alocar de memória, eu posso, ou cada página de memória, eu posso dizer, olha, cada página é um recurso. Aí as chamadas para o sistema operacional acontecem com muita frequência, são centenas de chamadas por segundo, facilmente, né? Um sistema carregado e trabalhando. Então você vai ter um grafo bem grande, mas bem grande mesmo, e esse grafo está em movimento, está mudando aqui o estado dele sem parar. Aí, a cada mudança de grafo, a gente vai tentar rodar um algoritmo para percorrer o grafo. Se você lembra um pouquinho de análise de algoritmos e estrutura de dados, você sabe que é um algoritmo pesado. Então, a gente vai começar a gastar tempo de máquina centenas de vezes por segundo para analisar uma situação dessas aqui. E não é lá uma coisa muito boa. Tá? Você vai gastar bastante CPU por causa disso, sendo que é um problema raro. Tá? Na verdade, é um problema raro. Não quer dizer que não seja um problema importante, mas no todo dia é muito raro. Né? Eu vou dar mais um motivo para isso. As chamadas que a gente faz de API de um sistema operacional de todo dia aí, não levam o processo, tipicamente não levam a esse estado aqui de espera. Lembra que eu falei de licença poética? Então, na verdade, no exemplo eu menti um pouquinho, porque vamos ver um caso bem típico, fopen. O que acontece quando você não pode abrir um arquivo? Essa chamada que não retorna para o seu aplicativo? Errado, você sabe que essa chamada retorna com código de erro. Você deve lembrar qual é. Mesma coisa se eu tentar abrir uma conexão de rede. Mesma coisa até o simples malloc. O malloc não é um exemplo bom porque ele não vai ser administrado pelo SO, né? Ele é administrado internamente ali pelo teu próprio programa, mas vai lá. Bom, vamos cortar o mistério também, né? Essas funções aqui podem simplesmente retornar nulo para avisar que não deu certo. Então, pronto, eu não tenho um estado de espera. Eu retorno para a folha de pagamento dizendo, olha, eu não consegui, e dentro do código de folha de pagamento a gente se vira para tratar. Esse é o cenário mais comum, não um cenário de espera. Né? Então, é mais um motivo pelo qual, além da história de grafo aí que eu falei, é mais um motivo pelo qual esse problema não é, digamos assim, levado a sério. Em sistemas operacionais como Windows, Linux, Android, iOS, normalmente não acontece o problema. Se acontecer, você chama o usuário, né? Aparece uma mensagem lá na tela e o usuário termina o programa. Eu sei que pode parecer muito radical, mas a outra saída, que seria tentar implementar uma solução automática, eu vou repetir, é muito cara, né? O custo-benefício não compensa. Então, cantinho da folha, como é que a gente chama essa estratégia dos sistemas operacionais? A gente chama de algoritmo do avestruz, que no fundo é algoritmo nenhum. Você cruza os braços e deixa o circo pegando fogo. Né? O nome avestruz por causa daquela historinha, aquele mito que o avestruz, quando tem um problema e está com medo, enterra a cabeça na areia, né? Então, o sistema operacional, vai acontecer um deadlock, enterra a cabeça na areia também, chama o usuário para resolver. Isso serve no Android, isso serve, né, no teu celular aí, ou no teu notebook, mas esse algoritmo não vai servir se a gente estiver mandando um robô de exploração para Marte. Concorda? Não vai servir se eu estiver cuidando de um processo crítico em uma indústria química, uma caldeira que pode explodir. Aí por conta disso se justifica a gente estudar um pouco essa história de deadlock e procurar caminhos de solução, né? Então a gente pode agora pensar numa segunda parte do vídeo. A primeira parte do vídeo seria assim, a gente chega à conclusão que o algoritmo do avestruz tá jóia e resolveu. Tá? Na segunda parte do vídeo, a gente vai para soluções que eu diria que são mais teóricas. Eu vou mostrar um monte de coisa que não funciona, que não dá certo.
Mas é no meio dessas coisas aí complicadas, chatas, ou de repente elas dão certo, mas tem um custo muito grande de implementação, a gente vai talvez coçar a cabeça uma hora e falar assim, eu estou fazendo um robô, eu vou mandar ele para Marte, eu tenho uma solução contra o deadlock, que é uma solução ruim, mas eu não posso usar o algoritmo do avestruz, porque não vai ter um marciano para matar o processo para mim. Eu tenho que resolver o problema, tá? É o que a gente vai examinar na continuação do vídeo. Para nós estudarmos, então, alguns caminhos, aí, algumas alternativas que permitem a gente se livrar do deadlock, embora, como eu já falei, não são assim... Bom, pelo menos num computador comum, num computador pessoal, não são alternativas que a gente vai considerar. Mas para a gente aplicá-las, então, a gente tem que entender mais de perto o problema, tá? A gente tem que examinar o problema mais de pertinho, conhecer ele em detalhe para ver por onde a gente ataca. Pois bem, nós precisamos de 4 ingredientes para que um deadlock exista, certo? Esses 4 ingredientes que eu vou comentar aqui têm que estar presentes simultaneamente. Todos os 4. Então, o exemplo que a gente estudou aí do aniversário da folha de pagamento, esses 4 ingredientes estão presentes. Se um deles não estivesse, não teria deadlock. Quais são esses ingredientes? Então, vamos lá. Veja, aqui vai aparecer novamente alguma expressão que nós já utilizamos lá na matéria de sincronia de processos. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção que a gente está usando alguns termos em contextos diferentes. Um deadlock de uma situação de sincronia é diferente de um deadlock de recursos. As duas coisas são deadlock, as duas coisas têm basicamente a mesma natureza de um travamento, mas acontecem em contextos distintos. Então presta bem atenção. Primeiro ingrediente aí para um deadlock de recursos, vamos até escrever o nome aqui, destacar outra vez. Deadlock de recursos, 2 pontos. Vamos botar assim, condições, que são as condições que têm que acontecer. Primeira condição, exclusão mútua. De que exclusão mútua nós estamos falando? Estamos falando de uma exclusão mútua relacionada com o recurso. Exemplo fácil para a gente gravar na memória é o seguinte, a impressora. Ou eu utilizo a impressora, ou você utiliza a impressora. Nós dois ao mesmo tempo, impossível. A mesma coisa seria essa caneta aqui. Pensa no caso da impressora lá no computador, tá? O que a gente ia fazer? Um processo imprimiu metade da folha, agora entra outro processo no meio do caminho, vamos embaralhar as letras? Não vai dar certo. Então, exclusão mútua no seguinte sentido. O recurso tem acesso, ou é utilizado unicamente por um processo. Segundo ingrediente para o nosso deadlock é não preempção. O que é essa não preempção? Preempção a gente já conhece, por exemplo, dos algoritmos de escalonamento, mas você pode alargar esse conceito. Pensa em preempção de qualquer recurso. Então eu vou lá, retiro o recurso, utilizo ele e depois devolvo para você. Com a CPU a gente consegue fazer isso. Outra vez, com a impressora não vai dar certo. Se você já imprimiu metade da folha, eu não posso tirar a impressora de você. Tá. Próximo ingrediente aqui. Posse e espera.
Posse e espera diz respeito aos processos que estão emaranhados em um deadlock. Vamos rever um diagrama aqui. O diagrama está um pouquinho carregado por causa de tudo que nós conversamos, né? Nós vamos deixar ele aqui no canto. Olha ele aí. Considere aqui o caso do processo que imprime os aniversários. Ele possui o banco de dados e espera uma impressora. Vamos aqui do outro lado falar sobre a folha de pagamento. Processo de folha de pagamento. Possui a impressora e está esperando o banco de dados. Sem essa condição de posse e espera, não existe um deadlock. Pois é, isso foi demonstrado no outro exemplo que a gente viu, né? Também está um pouquinho carregada a imagem, mas você vai conseguir distinguir aqui, olha só. Processo de aniversário, possui o banco, espera a impressora, mas desse lado aqui, você tem um processo que só está esperando. Lembra que isso aqui não era um deadlock? Se for o caso, você retorna o vídeo um pouquinho aí, tá? Então pronto, olha, nesse caso aqui não existe a condição número 3. Tá entendido? Joia. Vamos aí para o último item, que é o seguinte, que é bem intuitivo também, que é espera circular. Espera circular. Esse aqui eu não vou nem trazer o diagrama de novo, porque você já tem ele, né, dentro da tua cabeça aí. Tem um grafo, formou um ciclo, pum, pronto. Acabou de se instalar um deadlock de recursos aqui no sistema, tá? Agora, o que a gente vai pensar juntos aqui é maneiras de se desvencilhar do deadlock, né? Que ele não aconteça. E isso vai passar por esses 4 itens aqui, tá? Vamos pensar juntos a respeito. O que a gente pode fazer? Tem alguns livros de sistemas operacionais que, quando vão falar a respeito aí das soluções, né, e dessas condições aqui e tal, eles falam sobre técnicas aí para tratar o deadlock e dizem assim, olha, a gente pode prevenir, ou a gente pode, não sei, contra-atacar. Eu não sei, eu prefiro falar de um jeito um pouco diferente, né? Será que é uma prevenção? Será que é um tratamento? Enfim, esses termos aí eu não gosto muito de me centrar neles. Eu vejo um pouquinho diferente, tá? Mas fica o aviso para você, consulte os livros clássicos, né? Vale a pena ter aquela outra visão lá. Eu prefiro pensar da seguinte maneira. A gente tem o quando, né? Quando que eu vou tentar resolver esse problema do deadlock? Você pode tentar resolver ele, vamos dizer assim, antes, bem antes, né? O deadlock está lá na frente, então a gente já começa a se preocupar com ele. Eu nem liguei o computador, mas eu já tenho uma solução, tá bem? Eu posso tentar tratar o deadlock quando eu estou na iminência do problema, certo? Ou seja, você está aí num estado inseguro, né? Se você der um passo, você cai no precipício. E você pode, afinal de contas, tratar o deadlock depois que ele já aconteceu. Tá? Que mais? Aí a gente vai perguntar assim, como que a gente vai tratar esse deadlock? Se for no antes, né, eu nem liguei o computador ainda, eu vou procurar alguma técnica aí, vamos botar assim entre aspas, eu vou tentar desarmar. Tá? A bomba está desarmada, você pode até chutar essa bomba aí que não vai acontecer absolutamente nada com ela. Tá, mas se eu não foi isso que eu fiz, eu não modifiquei meu sistema operacional dessa maneira? Bom, você pode tentar uma outra coisa, por exemplo, implementar um grafo de alocação de recursos e você fica examinando esse grafo de alocação de recursos para saber se o deadlock vai acontecer ou não.
que, afinal de contas, foi o que a gente fez, né, durante esses exemplos aqui. Será que vai acontecer o deadlock? Lembra desse exemplo aqui? Que a gente disse assim, se o sistema operacional decidir para um lado ou decidir para o outro, ele pode levar um deadlock ou não. Então, vamos falar assim, a respeito da detecção. Você tem que perceber, detectar. Tem que perceber que tem um deadlock ali acontecendo. Antes eu não vou nem chegar nessa fase, tá? Eu vou construir o sistema de uma maneira que seja impossível o deadlock acontecer. A gente vai falar sobre isso. E no último caso, se o deadlock já aconteceu, aí você pode aplicar o avestruz, né? Que consiste então em ignorar o problema. Para mim, aqui num computador PC de todo dia não faz diferença. Aí a gente tem assim, vamos falar sobre a aplicabilidade de cada uma dessas técnicas aí. Modificar o sistema ou os programas para que um deadlock não aconteça, a gente vai ver isso na sequência, geralmente é difícil e chato, inconveniente. Vamos sumarizar isso assim como, entre aspas, não prático. Por que eu coloquei entre aspas? Vamos repetir, se você estiver trabalhando com um sistema crítico que você precisa da solução, olha, essa palavra prático aqui vai ser uma questão de contexto e de interpretação, né? No todo dia, o que a gente vai ver, as técnicas realmente não são práticas, são inconvenientes, para dizer o mínimo. No segundo caso de detecção, aquela ideia de utilizar um grafo e ficar monitorando o sistema, a gente acaba caindo em custo de CPU. Você paga um preço meio alto para ficar o tempo todo monitorando o sistema e daí tomar essa decisão. E no último caso, aquele lá do já aconteceu, qual que é a aplicabilidade? É total, não é fácil. Né? Esse aqui está aprovado, tanto que ele é implementado nos sistemas operacionais de todo dia. Bom, o que a gente vai fazer agora na nossa sequência? Nós vamos voltar aqui nas 4 condições de deadlock e vamos pensar juntos a respeito de como que eu poderia anular cada uma delas. Tá? Anular uma dessas condições aí de deadlock, se a gente conseguir desaparecer da face da Terra com uma dessas condições, a gente consegue essa primeira coluna aqui. A gente desarma e o deadlock deixa de existir para sempre. Né? A segunda aqui é a história do grafo, que a gente já conversou. Tem uma outra possibilidade aqui, que depois eu menciono lá na frente, o algoritmo do banqueiro, mas que não é prática também. Ele está mais nesse nível aqui, olha, não dá para usar na prática. Daqui a pouco eu comento. Então, em relação às 4 condições que nós vamos falar agora, a gente está nessa primeira ideia aqui. Vamos pensar rapidamente nessas 4 condições aí. A primeira é a de exclusão mútua. Será que eu consigo destruir a condição de exclusão mútua? Condição mútua diz assim, se você tiver alguém usando um recurso, esse alguém, quer dizer, esse processo aí, usa o recurso sozinho. Porque é lógico, se 2 pessoas, 2 processos pudessem usar o objeto, usar a caneta, usar a impressora ao mesmo tempo, não tem briga, não tem deadlock. Vamos lá. Nem sempre dá para resolver. Eu vou dar um exemplo clássico onde a gente consegue fazer é a impressora. A gente consegue dividir a impressora entre processos. Mas como assim, André? O vídeo inteiro você falou que não dava, tal. Como é que é essa história? A gente fabrica uma impressora virtual, tá bom? Quando você manda dados para impressão, eles são gravados pelo SO em um buffer interno e o SO diz para você, beleza, eu já imprimi. Segue a tua vida, continua teu programa funcionando aí. O sistema operacional mentiu. Ele não imprimiu ainda, ele gravou os dados internamente, mas ele já liberou o programa. A gente sabe que a impressora é lenta, é muito demorada, né? É um dos periféricos mais lentos que tem ali. Pior que a impressora, só um teclado com um digitador daqueles bem lerdinho, catamilho. Concorda?
Então, a gente tem essa técnica aí, ela é conhecida como SPU, eu deixo você pesquisar a respeito, né, do nome, mas o funcionamento a gente já conhece meio que de todo dia. Você manda os dados, o aplicativo manda os dados para o sistema operacional, ele guarda isso. Enquanto o aplicativo continua funcionando, o sistema operacional de tempos em tempos manda um bloquinho de dados lá para a impressora. E daí a gente tem paralelismo. O meu programa está funcionando, o processo de impressão está funcionando em paralelo e a gente toca o barco. Sempre consigo fazer isso com exclusão mútua? Não, não consigo não. Né? Tem coisas aí que não tem jeito. Se você abrir uma conexão de rede para fazer uma leitura de dados, por exemplo, não tem o que fazer. A conexão de redes é tua, a gente vai ter que esperar todos os dados chegarem para depois a gente, enfim, fornecer esse recurso para um outro processo. Né? Então, sempre consigo resolver a exclusão mútua? Meio complicado, né? Fica em dúvida se sempre vai dar para fazer. E lembra, aqui a gente está falando só de um computador de todo dia, né? Estou tentando dar exemplos aí de Windows, Linux, mas e como é que fica o computador que está embarcado lá numa aeronave, controlando sensores e atuadores dessa aeronave? Como é que fica o computador embedded, né? Embarcado lá numa indústria química, tá? Que está controlando ali uma planta, um reator químico? E que, né, de repente tem algumas válvulas tal, e que tem umas condições de exclusão mútua particulares. Então talvez eu não consiga resolver, tá? Tô chutando um pouquinho, sendo abstrato, mas para mostrar para você, a gente tem que ter um certo cuidado, né, com a solução do problema. Vamos lá, número 2 é a não preempção. Poxa vida, o que é preempção? A gente conhece isso já. Você pode fazer preempção da CPU. A CPU é um recurso? Claro que é. É um recurso dividido, por todos os programas que estão rodando lá na máquina. E como que eu consigo compartilhar a CPU? Fácil, você vai lá, pega a CPU, tira de um processo e entrega para outro. A gente fez isso lá no escalonamento. Você faz troca de contexto, né, graças a uma interrupção. Por exemplo, o round robin consegue ficar rodando de um processo para o outro e está resolvido. Memória. Será que memória dá para fazer? Claro que dá para fazer. A gente já fez preempção de páginas. Você tira a página do processo, joga para swap e aquela região de memória fica livre para um outro processo usar. Ó, que maravilha. Poxa, que bacana. Então vamos fazer preempção da placa de rede. Não, não vamos não. Né? Se você estiver no meio de um envio de um pacote de dados, eu não posso tirar a placa de rede de você. Eu vou ser obrigado a esperar. Então, será que eu consigo tratar sempre a não preempção? Complicado, tá? Sempre mesmo não. A posse espera agora. A posse espera, como a gente viu, vamos voltar nos nossos desenhos aqui. Nossa, o desenho tá meio feio, né? Vamos fazer de novo aqui, não custa nada. Então, nós temos lá processo PA, processo PB, recurso R1, recurso R2 e essa situação aqui, né? Pois é, mas como que a gente poderia evitar a posse espera, que é essa coisa? Vamos refazer o desenho e vamos contar a história desses processos novamente. Processo PA, processo PB, recurso R1, recurso R2. Esses dois processos vão precisar desses dois recursos. Gostaria que você fizesse aí uma pausa no vídeo e pensasse se tem alguma maneira de a gente evitar essa questão aí da posse espera. Na verdade tem, vamos ver se você consegue deduzir. O que o sistema operacional poderia forçar
na execução dos processos PA e PB, de maneira que nunca acontecesse a situação de posse e espera. Pausa o vídeo e responda. Chegou a uma conclusão? Olha só. Não é difícil, tá? Não é difícil, apesar que é daquelas assim que não é difícil depois que você vê pronto. Sabe, igual a historinha do ovo de Colombo. Se você não conhece a história do ovo de Colombo, isso é cultura geral, corre se informar a respeito, tá? Mas, então aqui, quando a gente vê é fácil. Como que eu evito a posse e espera? Você combina com os processos o seguinte: olha, processo, se você já tiver um recurso na mão, você não pode pedir outro recurso para mim. Então, se um processo quebrar essa regra, o sistema operacional faria o quê? Abortaria o processo. Eu sei que é uma decisão assim radical, vamos dizer, mas se é uma regra que está estabelecida no sistema, você garante que não tem deadlock. Eu vou ilustrar ela aqui. Era uma vez o processo PB que já tinha este recurso aqui. E era uma vez o processo PA que não tinha recurso nenhum. Se o processo PB fizer uma solicitação do recurso R1, veja, o processo PB já tem um recurso, aí ele vem pedir outro. Tudo que o sistema operacional tem que fazer, vamos botar uma folha aqui. Tudo que ele tem que fazer é analisar isso aqui. PB, você já tem um recurso, não tem? Eu tenho. Então você não pode pedir outro. Veja, a gente corre o risco de criar um deadlock, concorda comigo? Lógico, eu não sei o que está acontecendo com o R1, mas se eu impuser essa regra, eu posso dormir em paz. E como que os programas vão funcionar então? Os programas vão ter que funcionar da seguinte maneira. Eu vou usar essa outra cor. O processo tem que pedir simultaneamente todos os recursos que ele precisa, de uma vez só. Aí assim, ou o processo recebe todos os recursos de uma vez só, ou o processo fica em espera por todos os recursos de uma vez só. Entende que se for assim a regra do tudo ou nada, é impossível fechar o deadlock. O deadlock só existe quando um processo tem metade do que ele precisa e está esperando pela outra metade. Se ele esperar todos os recursos, nesse desenho aqui, se ele esperar por todo mundo, veja, o processo PA não tem nada na mão. O processo está fora do escalonador, não está sendo executado e ele não está incomodando ninguém. Já nessa figura aqui, o processo de aniversário está incomodando sim. Ele está parado esperando um recurso, mas ele está dormindo com uma coisa na mão, que é o banco de dados. E daí gera todo o problema. Por que essa estratégia de posse e espera é muito ruim? Mas assim, muito ruim mesmo, né? Pausa o vídeo e responda. A resposta é a seguinte: essa estratégia aí provocaria uma espécie de inflação dentro da máquina. Vamos tomar, por exemplo, um editor de textos. Se você estivesse programando um editor de textos em um sistema operacional que tivesse essa regra da posse e espera, o seu código ia ter que fazer o seguinte. A gente não sabe o que o nosso usuário do editor de textos vai fazer. Se ele vai se ele vai fabricar uma listinha aí de 4 itens, ou se ele acordou de manhã inspirado e vai escrever um livro inteiro. Então, eu, programador do editor, sou obrigado a alocar toda a memória, tá? Porque eu não posso alocar uma parte da memória e correr o risco, depois de ter alocado uma parte da memória, de ter que esperar ter mais memória disponível. Além disso, eu vou alocar também a impressora, porque eu não posso correr o risco de ter memória, mas não ter a impressora, né? Porque é a regra da posse e espera, certo? E assim por diante. A placa de rede também, eu vou reservar a placa de rede, porque vai que o usuário quer baixar um clipart novo.
Então, resultado, você acaba alocando todos os recursos do computador por questão de segurança do teu usuário e talvez você não use nada disso, o teu usuário não precisava. Ou seja, a estratégia de posse e espera resolve o deadlock? Resolve. É uma estratégia boa? Não, é uma estratégia horrível, né? Como a gente tinha visto aqui nessa coluna. Eu desarmo, o deadlock nunca vai existir. Mas em compensação, eu também nunca vou conseguir vender meu sistema operacional para ninguém no planeta, tá? Lembra, pode ser que funcione lá no problema do robô que eu estou mandando para Marte, tá? Talvez lá a gente consiga se acertar com o software ali de um sistema embarcado e tal e dê certo. No nosso todo dia aqui a gente vai preferir o avestruz mesmo. Então, mais uma solução, não sei não. E a última é a da espera circular. É bem curiosa essa aí da espera circular. A gente tem uma saída para ela também. Então, de novo, a espera circular, a gente tem um loop ali, né? Então, vamos pensar um caso assim. Vou fazer um rascunho aqui, tá? Digamos que eu tenha vários recursos. Aliás, a gente tem, né? Olha o trem. Aí eu tenho vários recursos aí no meu computador e eu deixo eles numerados. Impressora, placa de rede, scanner, memória, etc, etc. E aí nós temos aí os processos que vão fazer as solicitações. Agora a gente não está muito preocupado com exclusão mútua, não preempção, posse e espera. Nós estamos preocupados com a espera circular. O que nós poderíamos fazer a respeito? Imagine que o sistema operacional imponha a seguinte regra. Digamos, por exemplo, que este processo aqui possui o recurso número 1 e possui o recurso número 3. A regra que nós vamos estabelecer é a seguinte: se este processo quiser fazer algum pedido para o sistema operacional, ele pode, desde que esse pedido seja de um recurso maior, né, de indexação assim, maior do que o último recurso que ele tem. Então, se por acaso ele alocou o recurso número 3, vamos fazer de conta que o 3 fosse a impressora. Lembra que cada um desses aqui é uma coisa diferente, né? Impressora, mouse, sei lá. Impressora. Ah, você tem impressora? Tenho. Ah, mas eu quero também a placa de rede. Não, você não pode pedir a placa de rede. Então, seria uma violação do funcionamento do sistema operacional e a gente também abortaria o processo, porque essa é a regra de funcionamento. Tá? Então, assim, sempre que um processo tiver um recurso qualquer, vamos pegar outro aqui. Este processo, digamos que ele tem o recurso número 2. O que podia ser o recurso número 2? Sei lá, vamos inventar aí um scanner, tudo bem? Pronto. E vamos dar nome para os carinhas aqui. PA, PB. Está acompanhando? O processo PB possui o recurso número 2, que é o scanner. Se o processo PB quiser pedir a placa de rede, ele pode. O processo PB não pode pedir o recurso para trás, né, o número 1, mas para frente do último recurso pode. Entendeu? Aí você vai perguntar, André, não estou entendendo por que isso funciona, por que isso quebra a espera circular. Aí eu tenho uma ilustração mais ou menos intuitiva. Se isso aqui fossem pessoas ao invés de programas, tá? Se essas pessoas aqui lançarem a mão mesmo, a mãozinha, tá? Só para frente, né? Elas quiserem pegar coisas só para frente, você nunca vai conseguir fechar um ciclo aqui. Consegue imaginar isso na sua cabeça? Se tiver uma cadeia de pessoas, né? Uma sequência de pessoas pegando objetos para frente, a única maneira delas fazerem uma ciranda aqui, né? Cirandinha, seria uma delas tentar pegar algo lá de trás da fila. Aí você fecha um ciclo. Então pronto, a gente tem um método aí para se livrar da espera circular. Só que acho que é desnecessário dizer,
Bom, vamos dizer, o método é horrível, horrível, né? Você vai impor uma lógica nos aplicativos tal que, olha, se eu precisar a placa de rede, antes eu tenho que pedir impressora, mas por quê? Ah, porque a lógica interna do sistema operacional é assim. Bom, meu amigo, boa sorte se você quiser vender esse sistema operacional para alguém, né? Então, vá lá, nós passamos pelas 4 condições, as 4 condições são chatas de resolver, e o nosso avestruz continua disparado na frente aí, né, como uma solução boa, afinal. Tem uma última coisa para eu citar aqui no vídeo. Eu vou fazer assim, ó. Existe um algoritmo, mas que também pertence a soluções teóricas. A gente também não implementa ele na prática. Também é bem conveniente, que é o algoritmo do banqueiro. Algoritmo do banqueiro, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o Dijkstra que escreveu esse negócio aí. E tá bom, o algoritmo é interessante, né? A gente estuda, os livros de sistema operacional descrevem o algoritmo, tem exercício com ele, mas na prática não dá para usar. Não dá para usar porque para esse algoritmo funcionar é assim, quando você tem um programa, então vou botar aqui prog.ez, ou sei lá, podia ser o código fonte, prog.c. Vai executar um programa no meu sistema operacional? Vou. Que bom. A primeira coisa que o seu programa tem que fazer aqui no início, bem no comecinho, é avisar ao sistema operacional, né? Tem que mandar um aviso aqui dizendo quais são os recursos que ele pode precisar e o máximo desses recursos. É difícil responder essa pergunta. O que a gente iria fazer no editor de textos? A gente iria inflacionar o mundo de novo. Eu vou dizer, olha, eu vou precisar da impressora, vou precisar da conexão de rede, reserva para mim um rio de página de memória, porque eu não sei se o meu usuário vai escrever um dicionário ou não, né? Então, essa solução do algoritmo do banqueiro só tem alguma possibilidade de uso se você tiver um ambiente em que todos os processos que estão rodando têm um teto de gasto que é conhecido inicialmente. Nos computadores aí de todo dia, né, de usuários comuns, eu, você, né, Android, Linux e tal, não tem como aplicar isso, tá? Então a gente chega à conclusão que o deadlock é realmente chatinho de tratar, é um problema sério, né? Mas que geralmente a gente resolve lá com o tal do avestruz. Por quê? Porque é raro o problema acontecer, né? E porque, como a gente viu, foi comentado aí, normalmente as chamadas feitas para o sistema operacional preferem retornar um código de erro do que deixar um processo suspenso em espera, o que automaticamente acaba com essa condição de posse e espera, não é verdade? É uma característica do sistema, né? Quebrar isso aqui, tá bom? Vai ser assim em todos os cenários? Não. Então, por isso que a gente estuda o assunto, né? Vá lá, a gente fecha aqui esse vídeo então.